Eu sou Luana Lessa e vamos entender um pouquinho mais sobre a industrialização russa, as heranças, heranças do socialismo. Então a gente já está dizendo aí basicamente para vocês o que a gente vai entender, de como surge a industrialização na Rússia. A Rússia, vamos olhar aqui para esse mapa, a gente consegue perceber que a Rússia tem um território extremamente extenso. A Rússia, ela cria essa forma de território extensa desde o seu processo de formação. Por exemplo, durante os períodos das grandes navegações, enquanto alguns países como a Inglaterra e Portugal estavam preocupados em adquirir territórios de longe, muito longe, que a gente chama de além-mar, a Rússia não, ela estava preocupada em adquirir territórios o quê? Continentais próximos a ela. E aí, como é que ela vai lidar com essa administração desse território? E aí a gente vai pensar, primeira coisa, para a industrialização, a gente sempre precisa pensar em algumas coisas como localização estratégica, como, por exemplo, mercado consumidor, como, por exemplo, fontes de energia, fontes de matéria-prima, como, por exemplo, escoamento da produção. Tudo isso é importante. A gente chama essas coisas de fatores locacionais. E aqui, percebe aqui em rosa, esse quadradinho rosa fala o que pra gente? Região industrial. Então, a gente já entende que em alguns locais, como aqui, 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 e nesses dois locais, são o quê? Concentração industrial. Isso é muito importante a gente pensar que a indústria, por alguns momentos, ela vai se concentrar e dependendo das circunstâncias, se tiver outros espaços oferecendo melhores fatores locacionais, ela pode vir a dispersar, tá? E aí você vai pensar o seguinte, por que eu tenho mais industrialização desse lado do que desse? É por causa de você ter nessa área aqui, cortando uma região chamada de Montes Urais, onde você tem um relevo muito alto. E os Montes Urais que separam a Rússia, a parte da Rússia europeia, da parte da Rússia asiática. Os Montes Urais são considerados uma separação, uma fronteira natural entre o continente europeu e o continente asiático. E aí, nessa porção onde eu tenho os Urais marcando, essa porção da Rússia mais ligada com a Europa, é onde eu tenho maior áreas industriais. Então, essas áreas industriais maiores e mais fortalecidas, onde você tem um mercado consumidor maior e onde eu tenho, inclusive, maior quantidade de recursos naturais, justificam eu ter uma maior concentração industrial do que nesse espaço aqui. Mas é importante você pensar que o território da Rússia, ele não é somente grande, ele também se integra. Ele vai se integrar com, por exemplo, ferrovias. Se você comparar a Rússia e pensar, a Rússia é um território muito grande, o Brasil também é um território muito grande. Será que o Brasil utiliza os meios de transporte tão bem quanto a Rússia? A Rússia, nesse caso, ela usa mais ferrovias do que o Brasil. E o Brasil deveria se espelhar um pouquinho nesse quesito e aumentar suas ferrovias, porque diminui o custo de transporte, embora a ferrovia custe bastante para você formar, você, quando coloca uma ferrovia, você diminui os custos de transporte e os impactos ambientais da queima, por exemplo, de combustível fóssil. A Rússia vai ter duas grandes ferrovias que interligam todo o seu território, considerado quase que um território continental. Então, o que justifica a gente conseguir industrializar a Rússia? Vamos lá, fatores importantes. Riqueza mineral. Ela vai ter alumínio, magnésio, níquel, ferro e urânio. Tudo isso é muito importante para criar a indústria. Além do mais, esse urânio, quando a gente pensa em urânio, a gente também pode pensar tanto em energia nuclear, como também podemos pensar em utilizar o urânio para a formação de bombas nucleares, que é, por exemplo, a Rússia fazendo parte de um período específico em que ela esteve unificada na União Soviética. Essa Rússia criou, a União Soviética, onde a Rússia estava inserida, criou armas nucleares, que a Rússia até hoje tem. E aí,
Então a gente mostra que precisa entender um pouquinho mais sobre a conjuntura também política de como se formam essas indústrias. O início começa na segunda metade do século XIX. Você tem um começo industrial num período chamado de czarismo. Seria como se fosse o Império Russo, tá? Onde você tinha o czar, que era o seu líder. Após a queda do czarismo, né, que a gente vai ter o início da União Soviética. Mas ainda assim, no czarismo, como é que eu vou fazer a minha industrialização? Era pautada no capital externo. A Rússia vai utilizar um capital de empresas inglesas, empresas francesas, trazer elas para dentro do seu território para que comece a pegar um pouquinho do saber fazer dessa industrialização e dar um boom no seu processo industrial. Já quando ela cai o czarismo e inicia, junto com outras repúblicas, a União Soviética a partir da Revolução Russa, a gente vai ter o quê? Um investimento em infraestrutura. Só um detalhe para vocês, a União Soviética não vai ser só a Rússia, vai ser a Rússia com vários países. Então, essa industrialização, no período da União Soviética, ela se distribui fora também do território russo, porque ela integra muito mais espaços. Então, mas de qualquer maneira, vai ser criado infraestruturas, vão ser criados desenvolvimento de indústria de base. Se vocês tiverem dúvidas sobre indústrias, procure nos nossos vídeos. Lá vocês vão encontrar, por exemplo, o que é uma indústria de base. Mas vou te explicar rapidamente. Indústria de base é o início da industrialização. É quando eu transformo a matéria-prima num bem inacabado para começar a industrializar. Esse, por exemplo, pegar o aço, que é, por exemplo, o que uma metalúrgica faz, extrai um mineral para formar uma liga metálica, como a siderúrgica, que pega essa liga metálica e beneficia o aço, para aí sim a gente começar a criar peças, máquinas, ou seja, é a primeira parte da industrialização. Além de tudo, a gente também vai ter energia e mineração para poder dar conta de todo esse processo e crescimento industrial. Lembrando que nesse período de Guerra Fria, onde a União Soviética se insere, é a maior disputa industrial entre Estados Unidos e a União Soviética. Quando a União Soviética cai, com o final da Segunda Guerra, com o final, da Guerra Fria, nós vamos ter o quê? Ainda assim, a Rússia herdando a infraestrutura do período da União Soviética. Essas infraestruturas que foram feitas vão ser usadas pela própria Rússia para quê? Para continuar dinamizando a sua produção. E aquilo que era feito em outros territórios, ela vai arrumar alguma forma de integrar, de fazer dentro do seu território. Então, a gente tem as infraestruturas desse período, nós vamos ter a porção ocidental, né, que vai ser essa porção aqui da Europa, onde a gente tem variedades de ramos industriais. Os montes Urais, como eu falei, eles onde se situam as indústrias pesadas. Então, a gente percebe que nesse bolsão aqui é onde eu tenho a maior carga de industrialização da Rússia. E isso é muito importante, a gente entender a Rússia, entender de como ela faz a sua industrialização, porque a Rússia tem um papel hegemônico no mundo hoje. Ela está cada vez mais interessada em expandir as suas influências, seja na Europa, com a venda de gás natural, ou seja em outros locais, como a própria América Latina. E ela também é considerada um país emergente, mas com alto poder geopolítico. E ela também junto com o Brasil, faz parte do chamado BRICS. Brasil, Rússia, Índia, China e depois foi inserido junto à África do Sul. Aí ela entra como S por causa do seu nome em inglês. Elas juntas são países emergentes com um PIB consolidado, ou seja, uma riqueza de produção consolidada e que buscam cada vez mais se firmar no mundo, né, globalizado e aumentar a sua economia e melhorar os seus índices sociais. Então, a Rússia e o Brasil conversam bastante sobre vários temas de desenvolvimento social e de desenvolvimento econômico.
Então, para a gente resumir um pouquinho o que a gente viu aqui, nós estudamos a industrialização russa, as heranças do socialismo. Eu te mostrei como é que se espacializa, como é que a geografia entende a espacialização da indústria, qual é a importância industrial da Rússia, a importância da Rússia no mundo hoje e como é que se deu esse processo industrial e o porquê da localização de cada espaço industrial. É muito importante a gente pensar que a indústria não se localiza em qualquer lugar, ela tem um porquê. E o nosso papel enquanto geografia é te mostrar como é que elas se situam nos espaços. Vocês fiquem à vontade para tirar uma fotinho do quadro. Foi um prazer dar aula para vocês e nos vemos numa próxima. Tchau!